Salmo de número 8. Salmo de número 8. Palavra de Deus em Salmo de número 8. Depois eu quero convidar você a ler todo o Salmo em casa. Mas olha, e preste bastante atenção no que diz o Salmo de número 8. Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Olha o que diz esse verso 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhes domínio sobre as obras da sua mão, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Deixa aberta. Nós começamos hoje uma série de mensagens sobre a sua identidade em Cristo Jesus. Quem você é? Você não é o que as pessoas dizem que você é. Possivelmente você não é o que você pensa que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é, o que a palavra de Deus diz que você é. O que acontece é que a gente se estraga pelo caminho. Mas olhando para Deus e olhando para Cristo, nós de novo buscamos um exemplo santo e saudável para transformarmos a nossa vida. Se queremos saber quem somos, de fato, em essência, de verdade, a gente precisa ir direto para o fabricante. E eu começo aqui em Salmo 8. Ir direto para quem nos fez. Quem nos fez é quem pode falar sobre nós. Adriana, quantos quilos suporta essa cadeira? Você não sabe? Porque você não é a fabricante. Mas quem fabricou nos falou que até 170 quilos. Então, o fabricante é quem sabe do produto. E quem te fabricou, eu não sei se você sabe, não foi sua mãe, nem seu pai. Foi Deus. A sua mãe e seu pai foi só o útero e o bichinho. Você nasceu de Deus. Deus fez o homem e disse: se multipliquem. Eu queria que você prestasse muita atenção. Possivelmente eu seja objetivo, mas é muito importante. Vamos reler esse texto. Verso 5. Fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Em algumas Bíblias está menor que os anjos. Mas não vá por aí, vá pelos originais. Por um pouco menor do que Deus. Se você consultar, você vai ver que fizer uma exegese do texto, é exatamente isso. Deus fez ele, fez nós e fez os anjos. A Bíblia diz isto. Ou seja, é Deus em primeiro lugar, nós aqui, os anjos aqui. A Bíblia diz que a obra na terra é a nós os homens que deve ser feito, não os anjos. Estão me acompanhando? É meio aula de escola dominical e você tem que prestar atenção. Fica aqui, não fica na conta de amanhã. Não fica nessas bestagens da sua cabeça, nessa briga que você está com essa pessoa. Fica aqui comigo. Vem cá. Fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Sobre a sua cabeça existe glória e honra que vem de Deus. Então isso precisa se manifestar na sua vida. Olha o que diz o verso 6. Preste atenção. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Gente, é forte isso, é ou não é? Se você crê na Bíblia, eu falei de manhã, a gente tinha que dar grito e cambalhota. Ou é mentira ou é verdade. Eu creio que é verdade. Eu vivo como verdade. Mais do que uma informação para a mente, precisa ser uma verdade revelada no coração. Ele está dizendo que deste-lhes domínio. Não é Satanás que domina, não é seu vizinho com inveja que domina, não é quem quer maldade que domina. Deus nos deu a capacidade de, em Cristo, dominar. Ele nos fez com isso. Sobre a obra da tua mão e sobre os seus pés tudo lhes puseste. Deus só não quer que nós dominemos sobre os outros homens, mas sobre o mundo e tudo o que é criado. Deus nos constituiu de matéria de dominação, e Deus quer que nós exerçamos domínio. Vamos a Gênesis, capítulo de número 1. Também te aconselho a ler todo o capítulo depois. Você vai ver que quando o Senhor faz cada coisa que Ele faz segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie.
Ele faz os pássaros, ele diz segundo a sua espécie. Os peixes, cada um reproduza segundo a sua espécie. Ele faz as árvores, ele diz cada um reproduza segundo a sua espécie. Mas quando ele chega nos homens, verso 26, ele diz: e Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Homem e mulher. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio. Diga: Deus deseja que eu exerça domínio sobre a terra. Pai, fala conosco hoje, Pai. Nos ajude a ministrar essa palavra tão importante. Que cada ouvido esteja aberto, que cada coração seja receptível, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tudo isto, e o que o salmista está falando também, é o homem antes da sua queda, a queda de Adão. Antes de o homem pecar, toda esta composição era a composição ou identidade que Deus havia colocado no homem. Ao conhecer o bem e o mal, o homem se estraga pela vida. Mas é o objetivo de Deus, através de Cristo Jesus, segundo Romanos, enviar o segundo Adão para fazer a obra. E o homem que pecou no paraíso agora tem desfeita a sua obra, porque o homem que é tentado no deserto vive e morre por nós. E o apóstolo Paulo escreve em variados textos seus que o Espírito de Deus está desenvolvendo em nós a imagem de Deus. Paulo diz: meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Do que ele está dizendo? Que Deus deseja resgatar, restaurar esta imagem do Gênesis dentro de mim e de você. Esse livro é o livro de um escritor muito conhecido, que morreu há pouco tempo, Miles Monroe. E ele colocou aqui a capa de um leão, porque tem uma história, algo que aconteceu. Ele sempre pregou no mundo inteiro, no Brasil, mas especialmente na África. E então, estando na África, ele foi levado a uma tribo distante para pregar. E pregando, o líder daquela localidade logo lembrou-se de uma história que parecia com a história que ele estava falando. Sobre ser uma nova pessoa, sobre descobrir quem você é. Você não é o homem caído, você é o homem que Deus quer levantar. E então lhe contou uma história muito interessante. Ele disse que houve uma queimada numa fazenda. E no meio da queimada, depois que queimou-se algumas coisas, achou-se um filhote de leão. Ele era pequenininho. Ele estava ali. E então o fazendeiro, que era criador de ovelhas, pegou aquele pequeno leão e levou-o para a sua casa. Criou-o. E ele foi criado juntamente com as ovelhas. O escritor diz que aos 8 meses de idade, o leão já andava-se com as ovelhas, e ele comia o que as ovelhas comiam. Não comia carne, comia mato, comia erva. O tempo foi passando, e aos 15 meses, já adolescente, ele perdeu a sua identidade completa de leão, e ele agia literalmente como uma ovelha. Aos 4 anos de idade, o rebanho foi até o lago beber água. E antes de chegar no lago, eles viram do outro lado do lago um leão forte. E este rugia com uma presa que era uma ovelha na sua boca. Todas as ovelhas se assustaram e correram. O leãozinho, na dúvida, também correu com as demais ovelhas. O tempo passou, foi passando, e alguns dias depois, uma semana após,
O leão foi tomar água, e ao ver a sua face espelhada na água, ele fugiu, com medo do que havia visto. Ele lembrou do leão que antes havia aparecido. O tempo vai passando. E mais uma vez, eles descem para aquela localidade. E de novo, aparece ali o velho leão, que ruge. O leãozinho agora já não tem tanto medo do leão, porque parecia haver uma identificação, pelo menos de imagem. Eu não sei como é que o leão descobre isso, mas ele descobriu que ele era mais parecido com o leão do que com as ovelhas. E diz que o leão do outro lado rugia forte, querendo chamar aquele leão de cá, que nem rugir sabia. E aquele leãozinho ficou parado enquanto as ovelhas corriam. Ele olhava para as ovelhas e ele olhava para o leão. O fazendeiro diz que possivelmente o leão estivesse decidindo se voltaria para a fazenda, para a segurança do lar em que as ovelhas viviam, ou se seguiria esse destino desconhecido do seu igual. Ele olhou para cá, para lá, tentou rugir, não conseguiu, com muito esforço rugiu, e após isso deu a sua última olhada para a fazenda e seguiu seu rumo, mata adentro. O que essa história tem a ver conosco? De que nós, ao nos distanciarmos de Deus, nos esquecemos quem somos de fato, em Deus e em Cristo Jesus. Ao nos distanciarmos do nosso Criador, nós começamos a assimilar e ser produto do meio. Mas nós precisamos desejar ser não produto do meio, mas sermos, em nome de Jesus Cristo, aquilo para o que nascemos para ser, aquilo para o que nascemos para viver. E isto só vai acontecer se nós quebrarmos esse distanciamento com Deus e nos aproximarmos do Pai em fé, em oração, em convivência. Quanto mais íntimos formos de Deus, mais a identidade dele vai se formar em nós. Nós não somos religiosos, nós somos filhos resgatados de Deus, deixando a imagem carnal morrer, para que a imagem espiritual nasça em nós, em nome de Jesus Cristo. A missão de Jesus é esta, é nos mostrar quem é o Pai. Os discípulos dizem: mostre-nos quem é o Pai. E ele diz: quem vê a mim, vê também o Pai. É como se o leão falasse: me mostre o leãozão. E ele quer que nós olhemos para o Pai, para que a bondade do Pai seja a nossa bondade, para que o amor do Pai seja o nosso amor, para que a vida do Pai seja a nossa vida. Nós precisamos pedir para que Deus nos ajude a apagar em nós tudo que foi acumulado, que não tem nada a ver com Deus, que nos envenenou e nos danificou como pessoas. E que restaure em nós, em nome de Jesus Cristo, a imagem e a identidade de Cristo Jesus. A fonte determina o produto. Diga: a fonte determina o produto. Dizem que quando você tem uma enfermidade, a possibilidade de que o seu filho geneticamente adquira condições para ter a mesma enfermidade é muito grande, porque vem de você. Quando ele diz para relva produzir segundo a sua espécie, o peixe e os pássaros a sua espécie, os animais a sua espécie, ele está dizendo que cada fonte gere segundo as suas próprias condições. Quando você planta um pé, uma semente de feijão, o que nasce? De manga, abacaxi. Eu nunca vi um pé de manga da jabuticaba, porque cada um dentro da sua semente carrega potencialidades, coisas que a nós não foram reveladas. Não é uma loucura dentro de uma semente de mostarda pequena demais ter uma árvore. Não é uma loucura dentro de um pedaço de pau de mandioca ter um pé de mandioca que dá mandioca. Não é uma loucura um carocinho de manga plantado dar um pezão daquele de manga e a gente chupa manga a vida inteira. Dentro de um caroço só tem tudo isto. Você é mais do que um caroço. Cada um produza segundo a sua espécie. Mas quando chegou na hora de fazer o homem,
ele disse diferente. Ele diz: façamos o homem. Me ajudem. Façamos o homem. Ele diz: faça o homem segundo a nossa imagem e a semelhança. Não segundo a espécie dele. Eles não produzem segundo a sua espécie. Não, eles são feitos segundo a minha espécie. Você está me entendendo ou não? Ou está confuso? Quer que eu simplifique? Eu sei que você está me entendendo. Nós somos originários de Deus. Nós nascemos de Deus. A Bíblia diz em Gênesis que tudo que Deus fez, o que de melhor ele fez foi o homem. E ele chama o homem do que? De coroa da sua criação. Mas o interessante é que primeiro ele faz as coisas para depois fazer o homem. Porque ele quer que o homem seja um representante dele aqui. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu quero te dizer uma coisa: procedemos da natureza divina. O que deve imperar em mim não é a natureza do capeta, nem do ser humano caído. Deve ser a natureza de Jesus. Porque a minha natureza, a minha potencialidade como de uma semente, é a potencialidade natural de ser imagem e semelhança de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. A fonte determina o produto. Qual é a sua fonte? De onde você veio? Quem te fez? Em qual imagem? Em qual semelhança? Deus. Portanto, se você veio de Deus, em nome de Jesus Cristo, você é um produto, se assim eu posso dizer, com essência divina, em o nome de Jesus Cristo. A palavra imagem é uma palavra selém, no grego, que significa representação, cópia, natureza essencial. Nós não fomos apenas criados por Deus, mas procedemos da sua própria natureza. Somos produtos de um ser supremo, altamente inteligente e criativo. Portanto, tudo que tem nele, tem em nós também. Quem escreve Gênesis é Moisés. E na época de Moisés era costume reis enviarem pessoas que eles chamavam de selém, imagem, para lugares onde eles não podiam ir. E esses selém, imagem, que iam, era como se fosse a imagem do rei. Tinha os poderes do rei. Não todos os poderes, mas tinha poder de decisão, poder de representação. Está me acompanhando? Está entendendo? O que ele está dizendo aqui? Se somos feitos à sua imagem, significa que nós somos os enviados de Deus para, com a autoridade que Ele nos dá em Cristo Jesus, exercermos na terra aquilo que Deus quer fazer. Nós somos parceiros de Deus na redenção da humanidade e na graça divina na vida dos homens. Selém significa aquele que representa a Deus na sua autoridade, na sua sabedoria, no seu poder, na sua criatividade e em tudo. Você vê como a gente é criativo, como a gente é inteligente. Você sabe que você não usa nem 10% de toda a sua capacidade física ou mental. Nós somos extremamente capazes, mas o pecado nos danificou. Mas Deus quer nos restaurar para a glória e para a honra do seu nome. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Semelhança é uma palavra demut, que significa definição, corpo, forma, molde, parecer, ter aparência de, ser ou agir como, ser similar ou comparar-se a. Essas palavras definem a minha e a sua essência, capacidade, habilidade, potencial e valor. Eu possuo a natureza e as substâncias de Deus em mim. Diga, eu possuo a natureza, as substâncias de Deus em mim. Eu fui criado para ser, agir e servir como Deus também o faz, como Deus serve. Meus queridos, quem se vê assim, quem se enxerga assim, quem se percebe assim, não consegue de forma alguma andar pela terra com a cabeça baixa. A imagem
e a semelhança de Deus. A fonte determina o produto. E Deus, quando me fez, Ele me capacitou, Ele me condicionou com tudo aquilo que existe dentro dele. A gente não é exatamente como Ele, mas tantas coisas que nós fazemos, que Deus também faz. É preciso entender isso, porque se você entender isso, a sua vida vai ser uma vida revolucionária por sobre essa terra. Uma outra verdade que eu quero que você entenda: se Deus nos fez assim, com toda essa potencialidade, qual foi o seu propósito? Porque tudo que nós fazemos, a gente faz com um propósito. Isso foi feito com o propósito de fazer minha voz chegar a você? Essa cadeira com o propósito de você se sentar? Essa vela de enfeitar esse lugar, mesmo que falsa? É para isso. É para isso. Tudo tem um propósito. E a Bíblia diz que quando Deus nos fez, Ele nos fez com um propósito. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E depois Deus diz qual é o propósito. Qual é? Domine ele sobre a terra. Deus criou o homem para que ele pudesse exercer domínio sobre a terra e as criações, aquilo que na terra foi criado. Não dominar o outro homem, porque todos nós somos feitos semelhante a ele. Mas ter domínio no sentido de exercer controle, de não sermos vítimas de situações ou de circunstâncias, mas entendermos que nós podemos mudar o lugar, que nós podemos mudar uma situação. Eu não sei o que pode cobrir a minha e a sua vida hoje. O que eu sei é o que existe dentro de mim, que a graça poderosa de Deus me capacita a não sofrer debaixo de uma circunstância difícil, mas ter uma fé, uma força dentro de mim que me faz acreditar que eu posso passar por isso, que eu posso vencer isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tinha um propósito para tudo que criou. Para tudo que Ele criou, Ele tinha um propósito. Mas quando Ele criou um homem, Ele criou com um propósito bem definido e claro. O pé de manga Ele fez para a gente chupar ela e ficar alimentado. O de mandioca também. Mas nós Ele nos fez para sermos parceiros dele aqui na terra. Imagem, Selém. Eu estou no céu, mas os meus filhos estão na terra fazendo a minha obra. Tenha ele domínio sobre toda a terra. E esta é a razão pela qual você e eu existimos, para criar na terra equilíbrio e bênção em nome de Jesus. Você recebeu o poder de Deus de administrar a circunstância e de não ser vítimas dela. Portanto, se a dor te abraça, você vai vencer a dor porque você é mais forte do que ela. Se o sofrimento te abraça, você vai vencer o sofrimento porque você é mais forte do que ele. Não importa o que impera ou o que pesa sobre a sua vida, em o nome de Jesus Cristo, levante-se. Não seja um capacho, um leão que segue ovelhas quietas. Assuma a sua identidade em Deus. Olhe para Ele, viva com Ele, caminhe com Ele e deixe toda a potencialidade dessa semente sair para fora, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: e saiu o semeador a semear. Por várias vezes a palavra de Deus é tratada como semente, porque uma semente que cai em terra boa, ela produz. E se ela produz, a palavra de Deus, a semente caiu no nosso coração, para que nasça Deus em nós. É por isso que nós falamos que viemos da morte para a vida. É por isso que dizemos que nascemos de novo em Cristo Jesus, porque a semente em nós plantada, diz Paulo, ela veio para gerar vida e vida nova. Estão me compreendendo? É preciso que eu e você, em nome de Jesus Cristo, tenhamos a coragem de entender que nós somos feitos de produto de dominação. É por isso que a gente quer avançar, quer vencer, a gente quer conquistar. E muitas vezes as pessoas acham que os outros são orgulhosos, mas não são. É a nossa natureza. Seguir adiante, ir avante, superar isto, superar aquilo outro, por uma única questão: é de que isso está dentro de nós.
Não tem nada sobre pisar em ninguém. Lembre-se sempre, o outro é meu semelhante. Mas tem a ver com tudo que eu passo por essa terra. A palavra dominar é hadash, que significa calcar, subjugar, ter domínio, prevalecer, reinar sobre, governar. Quando ele diz que domine, é isso, ele está dizendo que eu devo pisar sobre. Ele diz que eu posso subjugar os problemas, que eu posso ter domínio sobre as situações, eu posso prevalecer contra tudo, eu posso reinar sobre e governar em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Talvez alguns falam, pastor, mas isso não soa elevado demais? Não, é o que a palavra diz, é o que ele diz que é o potencial que está em nós. Mas a gente viveu tanto tempo como ovelha, que a gente não acredita ser possível ser leão. A gente viveu tanto tempo com uma outra identidade que não é aquela de Deus, que a gente não está cumprindo o nosso propósito. O propósito da ovelha é dar lã, leite e carne para nós comer. Leão, você não tira a juba dele fácil. Não se come em restaurante carne de leão. A de ovelha você come aqui. A Vanelli tem um lugar aqui que tem carne de ovelha. Mas de leão, você pendurar uma cabeça, tanto que quando a pessoa mata, pendura a cabeça, para dizer que é valente. Jesus Cristo designa-se como o leão da tribo de Judá. E hoje eu quero que você olhe para Deus, olhe para o grande Senhor, e entenda que a sua história não tem a ver com o que você está vivendo, mas tem a ver com como você foi criado com toda a sua potencialidade, e qual o propósito da sua existência, e que você com força queira romper todas as peias que te amarram, para chegar aonde Deus quer te levar, em o nome de Jesus Cristo. O propósito de Deus na nossa criação era de que nós exercêssemos autoridade, domínio e liderança, para que nós pudéssemos, juntamente com Ele, trazer cura para a terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te animar a exercer e a pedir para Deus: Deus, me ajude a não me ver fragilizado pelas minhas dores, ou pelos acontecimentos da minha vida, ou pelos meus erros do passado. Me ajude a me enxergar como aquela pessoa que o Senhor fez, que o Senhor criou. Você pode abrir Hebreus 2:8 para mim, por favor? E a gente conclui. Se tem um propósito e é dominar, o propósito determina a intenção. A intenção de Deus é que dominemos. O propósito determina o potencial. O seu potencial é imenso. Você pode muito mais em si e em nome de Jesus. Meus queridos, quantos ateus, quantos incrédulos fazem coisas fora do comum? Um transplante de coração, não é uma coisa doida? Um foguete que vai para a lua, não é uma coisa doida? Um telefone que você liga aqui e fala do outro lado do mundo agora, que você fala com a pessoa, a voz da gente vai, não é uma coisa doida? E mais coisa doida, alguns de nós que temos um pouco mais de 40 anos, lembra-se de algum tempo que a gente era criança, quando surgiu uma coisa assim, a pessoa falava assim: isso parece coisa do diabo, parece que o diabo só tinha poder para criar. Verdade ou não é? Identidade deformada, quem é mais forte? Deus ou o diabo? Portanto, Deus te deu inteligência para criar, para seguir adiante. Ei, tira essa sementinha de impotencialidade, de impossibilidade. Você pode liderar, você pode governar, você pode construir, você pode vencer, você pode fazer, em nome de Jesus Cristo. Por que você pode? Porque você tem Deus a seu lado. Por que você pode? Porque você tem essa essência dentro de si. Você é como uma semente de feijão, tem tudo que o feijão tem lá dentro.
A sua semente é Deus. Você é a semente de Deus. E o que nasce de você é coisa de Deus. É coisa parecida com Deus. Traz aqui para mim ler. A gente encerra assim. Hebreus 2:8 diz assim, ó. Depois você grifa em casa. Hebreus 2:8. Tudo sujeitastes debaixo dos seus pés, e ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje, ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a Ele. Tudo sujeitastes debaixo de seus pés. O texto não está falando de Cristo, ele está falando do homem. Mas ele também fala de Cristo. Mas fala do homem restaurado em Cristo. Se você ler o texto, você vai ver que o texto não está fora do contexto. Ele está falando de mim e de você. Tudo sujeitastes debaixo dos seus pés. E ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. O Senhor Jesus Cristo disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Deus quer que você entenda que você não foi feito para que o mundo te oprima, mas você foi feito para que você possa abençoar o mundo em que nós vivemos, em nome de Jesus. Veja Jesus. Deram a ele 12 homens desqualificados, e o que ele empreendeu chegou até os dias de hoje, que é a igreja. E sobre a terra nada sobrará, mas a igreja, que somos nós, iremos para a eternidade. Você nasceu de Deus. A fonte da qual você veio é o Senhor. E o propósito da sua vida é governar. Diga: eu vim de Deus. Tudo que Deus tem nele, eu tenho em mim. Eu quero desenvolver esta identidade. Eu quero cumprir com o meu propósito, em o nome de Jesus. Então saia daqui hoje, pisando firme, cheio da graça de Deus, acreditando em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus é a tua forma, que você foi feito nele. E acredite, você pode ir até onde ele diz que você pode ir. Vamos ficar em pé.